Olá, amado, a abundante graça e gloriosa paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, sejam com teu Espírito hoje e sempre. Amados, meditando na carta aos Hebreus, no capítulo 11, o capítulo que vem descrevendo o que é fé. Neste capítulo 11 por inteiro, depois de o autor descrever o que é a fé, ele vem narrando os primeiros heróis da fé, depois ele continua contando a história dos patriarcas, dos reis, dos profetas, a fé de Moisés e a fé de todos aqueles que estavam na velha aliança, homens e mulheres, amados, que receberam por meio da fé, que não temeram, mas que avançaram. Eu gosto muito da tradução que está na versão da King James, que diz que, ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto, esse porquanto significa porque foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. E amados, quando nós prosseguimos na leitura desta carta e vemos a transição do capítulo 11 para o capítulo 12, no capítulo 12 o autor inicia assim: portanto, ou seja, agora que você leu tudo sobre fé, sobre os heróis da fé, sobre a fé heróica de Moisés, sobre tudo que aconteceu àqueles homens e mulheres, aqui o autor nos faz um convite, um chamado, ele traz para nós, amados, uma posição. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, considerando que nós temos esse tão grande número de pessoas que pela fé conquistaram bom testemunho, também desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a carreira, a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se em lugar de honra à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Sabe, amados, o que o autor está dizendo aqui é que nós devemos nos desembaraçar, sim, daquilo que tem nos atrapalhado de percorrer a carreira. Nos livrarmos do pecado que nos assedia, que nos envolve, que tenta impedir que nós permaneçamos firmes, inabaláveis e indesistíveis, perseverando. Eu gosto muito da tradução da mensagem que diz o seguinte, voltando, no capítulo 12. Percebem o que isso significa? Todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos, ou seja, ele traz todos esses exemplos do capítulo 11 como veteranos que nos encorajam, significando que o melhor a fazer é continuar. Eu gosto muito dessa analogia que ele faz. Livrem-se de todos os acessórios inúteis e comecem a correr a carreira. Nunca desistam. Livrar dos acessórios inúteis. Ou seja, de tudo aquilo que te atrapalha, de tudo aquilo que tem feito peso na sua caminhada, do pecado que tão de perto te assedia e que quer te manter na velha natureza, te impedindo de se revestir dessa nova natureza que está em você.
esses acessórios que causam peso e simplesmente começam a trazer uma gordura espiritual, ou seja, começam a pesar e você começa a parar de caminhar. Amados, vamos deixar de lado tudo aquilo que nós fazíamos quando éramos uma velha criação, todo aquele pecado que insistia em permanecer, deixe de lado. Foque em Jesus Cristo. Os seus olhos têm que estar fixados, fitados, presos no Autor e Consumador, naquele que começou e terminou a sua jornada, a sua corrida. E olha que a jornada dele, amados, não foi fácil. E ele suportou. E ele suportou a cruz, o desprezo, a vergonha por nós, por mim e por você. Fixe os olhos naquele que não teve por preciosa a sua vida, mas antes se despojou de toda a sua glória, se humilhou e veio, padeceu as nossas fraquezas para nos mostrar que é possível nos despojarmos de todos os acessórios inúteis, é possível nos despojarmos de todo o pecado que nos envolve, é possível nos desembaraçar de tudo aquilo que nos atrapalha e permanecermos percorrendo a jornada que o Senhor tem proposta para nós. Sabe, amados, quando nós estivermos cansados no caminho da fé, vamos nos lembrar de Hebreus capítulo 11. De cada um daqueles homens. É uma lista longa quando nós olhamos para a antiga aliança, de hostilidade, de maldade que cada um daqueles homens enfrentaram, de circunstâncias, de oposição que se levantaram. Mas eles permaneceram firmes, inabaláveis e indesistíveis. Aleluia! Amados, todos sofreram, mas o capítulo 11 nos diz que estes homens, pela fé, alcançaram bom testemunho. Amados, é pela fé que nós vamos alcançar um bom testemunho na nossa vida. No capítulo 11, versículo 6, está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que todos que o buscam creiam que Ele existe e que Ele é o galardoador, o recompensador e que Ele é aquele que vai nos preparar uma recompensa. Ele é real, amados, e Ele recompensa todos aqueles que se consagram a Ele, que se mantêm numa vida íntima de comunhão intensa com Ele. Amém? Amados, permaneçam firmes, inabaláveis, indesistíveis na fé. Amo a sua vida, beijo enorme no seu coração.